Então, sendo 19h40, agora nós temos mais um aluno na sala de espera. Só um minutinho. Então, sendo 19h40, pessoal, vou dar início à nossa sessão. Então, senhores e senhoritas, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando a nossa sessão de palestras, tá? E ela será iniciada pela palestra do biólogo Ronaldo Cristofoletti. Ronaldo, muito obrigado por estar conosco hoje e eu passo a palavra a você. Ok, Renan, muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Bom, acho que como o meu sobrenome mostra e a cara também, vocês devem reconhecer uma cara similar. Eu sou irmão do Rui, que está aí até hoje trabalhando com vocês. Eu sou rio-clarense, né? Estudei, sou um pouquinho mais velho, né? Então estudei, estive no Queli entre 1992 e 1995, me formei em 95, então lá nos quadros do segundo andar do colegial, se vocês olharem os formandos de 95, vocês vão me encontrar lá um pouquinho diferente, com mais cabelo e bem mais magro, mas vão voltar lá, né? E realmente foi um orgulho, foi uma época muito importante da minha vida e que certamente me ajudou muito, né? Ou foi, melhor dizendo, essencial para o passo seguinte, que era este passo da carreira universitária, que eu fui fazer biologia, né? Então, vou falar um pouco para você do curso de ciências biológicas. Tá? Eu me graduei, eu fui para a universidade, eu saí do Queli em 95, em 96 eu entrei na USP de Ribeirão Preto e fiz o curso de bacharelado em biologia e segui minha carreira inteira nessa linha. Depois eu fiz o mestrado, eu segui como carreira acadêmica, né? Fiz o mestrado também na USP, segui fazendo um doutorado na Unesp, então, que é o fluxo normal da carreira acadêmica, e depois atuando como pesquisador, que é o que a gente chama de pós-doutorado, quando você não tem um contrato fixo. Então, fiquei um tempo na USP, depois fiquei um tempo no exterior, morando no país de Gales, e estou de volta ao Brasil há um tempo, e há 8 anos eu sou professor da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, aqui no campus de Santos, que criou um Instituto do Mar, né? Aqui, na verdade, eu não dou aula no curso de biologia, o Instituto do Mar não tem um curso de biologia, mas ele tem um curso de ciências do mar, um bacharelado em ciências do mar. Como a minha carreira inteira, desde a graduação em Ribeirão Preto, por mais incrível que pareça, eu trabalhava com a parte de biologia marinha desde cedo, né? Eu entrei para a área de ciências do mar. Então, eu quero falar um pouco com vocês do curso de ciências biológicas, né? Apesar de ter me formado há 20 anos, né? Me formei em 1999, mas, obviamente, acompanho, dei aula em cursos de biologia na Unesp de São Vicente, e tenho sempre tive essa paixão também de entender a questão do curso e do potencial que o curso dá. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês, para a gente pensar. Primeiro, a gente pensar assim, ok, como que é um curso de biologia, né? E aí, ele traz alguns pontos importantes que se vocês pensarem no que vocês têm aí de biologia nesse momento no colegial, ele é uma amostra, né? Uma amostra quase completa, claro, do que é o curso. Qual que é o equívoco que eu quero trazer para vocês, né? Que todo mundo pensa assim, vou fazer um curso de biologia. Quando você se matricula, você entra, calor, feliz da vida, pensando que é festa, alegria, tudo, entrou na universidade, primeira aula, vai ser alguma coisa do tipo cálculo, biofísica ou bioquímica. Por quê? Não tem como a gente pensar a questão da biologia sem entender de física, de matemática, de química. Claro que muito menos do que esses cursos específicos dessa área, mas a gente vai ter toda essa base. E aí, dentro da biologia, a gente vai ver da questão do gene, dos átomos, das moléculas, até toda a estrutura
que vocês chegam até chegar no, passando por indivíduos, né, por órgãos indivíduos, por populações, por comunidades, até chegar no ecossistema como um todo, em todas as suas interações ecológicas, bioquímicas, as relações de interação entre organismos, todas essas relações. Então, ele é um curso que traz uma abordagem muito ampla. Vocês vão ver desde vírus a plantas, animais, em todos os seus níveis estruturais. Então, é um curso que pensa, que fala, que olha a vida, é a vida como um todo. Né? Ele vai se correlacionar com os outros cursos. Né? A Paulinha vai falar depois do curso de nutrição, né? Quer dizer, mas aquilo que a gente se alimenta, como que aquilo cresceu, de onde aquilo veio, qual que é o impacto da nossa vida, que a área está lá. Mas essa relação dessa produção, desse alimento, que alimento é esse, como que você chega até a questão de melhoramentos genéticos de alimentos, tem essa relação aqui com a biologia. Então, são cursos que se conversam, né, assim como muitos outros. Então, ele é um curso que a gente fala que ele é multidisciplinar, no sentido porque ele traz essas aberturas, né, ele traz essas relações com as áreas das exatas e cada vez mais no mundo mais recente com as áreas das humanas, porque tem ficado muito claro. E o fato de estarmos aqui hoje no Zoom conversando é uma característica que mostra, você não estuda a vida sem falar da questão do ser humano. Nós só estamos aqui hoje porque, por uma intervenção do ser humano em um ecossistema, né, em algum organismo, aquilo despertou um vírus ou incorporou um vírus na população humana que nos traz a pandemia. Então, percebe que, assim, a nossa economia... Por que a gente fala? Por que a biologia, inclusive, é uma profissão... Ela tem sido posta como uma das profissões do futuro. A pandemia mostra isso. Um vírus e o como esse vírus se reproduz e o como esse vírus interage com outro organismo. Parou a economia do mundo. Parou o sistema educacional do mundo. Né? Então, o entendimento da pandemia, ele vem por toda a parte médica, pelo impacto que nós temos, mas o entendimento do processo, ele vem por toda a parte biológica. Né? Se vocês olharem aí nas grandes mídias, as pessoas que mais têm falado, né, e que tiveram inserções são, na verdade, biólogos. Né? Na parte médica e de impacto são os médicos, mas na parte da pandemia, né, a Natália Pasternik, o Átila, eles são biólogos de formação, né, porque são os que entendem ali dessa parte do processo. Como que é essa questão da profissão? Né? Aqui eu peguei umas fotos das fotos clássicas, quando você coloca, e eu vou dizer, vamos fugir do estereótipo, tá? Ela é uma profissão que, assim, ela busca soluções para problemas. Né? Então, assim, todo problema ele tem que ter uma solução e o biólogo é aquele que está tentando entender esse problema e do ponto de vista da dimensão biológica, trazendo qual é a solução. De novo, vamos voltar para a pandemia, quer dizer, como que de onde que vem a curva do vírus? É entender crescimento e transmissão viral. Isso também faz parte do nosso processo. Você vai ter vertentes, você tem uma vertente que é mais laboratorial, né, que é a primeira foto, aquela coisa mais técnica, todo mundo pensa, né, o cientista de jaleco fazendo algo dentro do laboratório. Você tem toda uma parte que cada vez mais importante, que é pensar a questão das ações em campo, né? Então, do entendimento propriamente dito no campo. Você tem toda a carreira acadêmico de professor em todos os níveis, né? Então, assim, se você vai para a área de pesquisa, se você vai para a área de biotecnologia, né? Você pensar em economia verde, economia, eu não sei quanto vocês estão acompanhando, quer dizer, sei que vocês estão acompanhando muito das questões da pandemia, se vocês olharem, por exemplo, assim, a Europa, a Alemanha foi um dos primeiros países a dar exemplo de que queremos uma reconstrução com uma economia verde. Mas o que é uma economia verde? Uma economia verde é a economia que pensa a dimensão da sustentabilidade, a dimensão do ambiente, que tem muita contribuição dos biólogos. Então, é uma profissão que ela tem uma vertente enorme. Então, dentro do que você começa a escolher ali e se achar dentro do curso, daquele curso que tem muitas atividades teóricas, práticas, vai se achando, puxa, eu não sou muito uma pessoa de campo, não, eu sou mais uma pessoa de laboratório. E aí, você vai podendo desenvolver. Qual que é o perfil
acho, né, que a gente pode dizer assim, esse perfil esperado de um biólogo, de um bom profissional. E aqui eu vou dizer, para não dizer que eu não falei de um biólogo, eu coloquei duas características aí que acho que são essenciais, não só para biólogos, mas para biólogos elas são essenciais, que é ser proativo. Né? Se é uma profissão que busca respostas para perguntas, você tem que ser proativo, você tem que estar procurando as perguntas, dicas de passagem. Né? E tem que ser curioso. Ela é uma profissão de curioso, é aquela pessoa que quer entender. Em quaisquer dos pontos. E é uma profissão que é alguém que entende a dimensão da vida como um algo importante, mesmo para a economia. Né? Ronaldo, Então, ela tem a vida como um todo, como um foco central. Ronaldo, Agora, desculpa interromper você. A sua tela, eu não sei se você está passando alguns slides, mas a sua tela está travada para a gente e cortada pela metade. tá, eu estou passando alguns slides, muito obrigado por avisar, Renato. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Ok. Porque para mim estava indo... Não, a tela travou para a gente. Obrigado, viu? Perfeito, também eu que agradeço. Vamos ver se agora vai. Apareceu aí? Pareceu, tá certinho. Só Então, que se você, eu não sei quantos slides você passou, se você, isso. Deixa eu voltar um aqui agora. Aqui voltou? Pode voltar mais. Na verdade, parou no primeiro slide. Que coisa Isso. doida. É isso Agora, aí. não está o segundo? Então, né, esse que eu não sei se vocês já tinham visto, que mostra as diferentes organizações, os níveis de organização, só para a gente retomar, para vocês não perderem. Passei um outro caso, não passou, me avisem, que é esse que fala da profissão, né, que fala das diferentes áreas aí de educação, laboratório, campo, né, passando para o próximo, que é onde eu estava agora, imagino que também esteja aí para vocês, que é pensar o perfil. Né? Então eu falava, é o proatividade, é o curioso, mas tem algo que aqui não é o Ronaldo dizendo, ou os demais palestrantes, é algo que está posto para o mundo. Né? Hoje existe um rol de habilidades essenciais para qualquer profissionais, e que vocês têm que ter, e que eu sei, e essa sempre foi uma das melhores qualidades do Colégio Cury, desde que eu estava aí, que tem que ter conteúdo, a gente tem que ter o conhecimento, mas nós temos que desenvolver essas habilidades. E que habilidades são essas? O trabalho em equipe, o senso crítico, a relação com pessoas, o ter ideias inovadoras. Essas são habilidades que você vai usar dentro da biologia, se você for um professor, se você for um pesquisador, se você estiver numa empresa, se você estiver na tomada de decisão, e você vai usar em todas as outras profissões. O mundo nos mostra hoje, na nossa época, Melão, então nem se fala, né? Mas assim, a gente não tinha internet, gente. Eu contava no Cury, não existia celular, quer dizer, tinha, mas nós não tínhamos, não era acessível nem aos alunos. Não tinha internet, ou tinha, mas não tinha nem no colégio. Tá? Isso estou falando de 25 anos atrás. Então, a nossa fonte de informação eram os livros. Então, você tinha que realmente ter o conhecimento, porque eu não sabia quando eu ia encontrar aquele livro de novo. Eu me lembro quando foi construída a nova biblioteca grande, né? O prédio que tem ali na 14, né? Já estou tanto tempo fora de Rio Claro, mas é na Avenida 14. Assim, as bibliotecas... Vocês já nasceram numa geração onde a internet é a fonte de busca de informação. Então, mais do que manter o conhecimento em mente, o mercado de trabalho atual e futuro nos mostra que aquela pessoa que sabe onde procurar a melhor informação, porque o livro vai achar rápido, né? Bata um Google aí, você vai achar a informação. Mas ela tem que saber o que eu faço com essa informação, que conexões eu faço dessa informação, como é que eu busco uma pergunta inovadora a partir desta informação. Então, essas características essenciais que de senso crítico, de trabalhar em equipe, cada vez o mundo mais é multidisciplinar, de ter o que a gente chama do letramento digital, que é saber lidar com essas plataformas e não ficar falando sem o slide passar direito, né? E por aí vai, ou tirando a brincadeira, mas entendendo que onde que eu busco a melhor informação? Tá aí todas as fontes de fake news, né? Então, o bom profissional hoje é aquele que sabe, não é aquele que tem o conhecimento, é aquele que sabe onde buscar o melhor conhecimento. E o bom biólogo
vai ser isso. Volto com o exemplo que eu tenho usado como motriz aqui, pandemia, né? Quanto que nós não vimos de desinformação, porque as pessoas não sabem onde buscar a informação. Esse foi um momento onde os biólogos tiveram um papel essencial de mostrar, não, aqui funciona. Lembra quando começou a falar lá no começo assim, tem que achatar a curva, todo mundo, que curva? Que curva é essa? De onde vem essa curva? Ali era um conhecimento de biologia, né? E aí é que você tem essa... Então essa habilidade de comunicação que passa a ser cada vez mais importante. Passei um novo e último aí para a gente passar para as perguntas. Mas 5 minutinhos, tá ótimo. Falta qual que é a carreira e o mercado de trabalho que a gente tem? Quer dizer, você vem de um curso que é amplo, que pensa a vida e todas as suas interações e o crescimento e todos os processos reprodutivos e a interação da vida com o mundo abiótico, né, que a gente chama, então com água, ar e todos os parâmetros químicos, físicos e com o mundo e com a dimensão humana, que é algo que cada vez cresce mais. Então, é um curso que pensa isso, que te dá uma gama enorme de oportunidade de trabalhar desde um gene até um ecossistema inteiro, que te dá a possibilidade de trabalhar no campo, no laboratório. Mas onde você faz isso tudo, né? As pessoas têm uma visão muito clara, perdão da expressão aqui, né? A gente brinca, assim, biólogo ou é o bicho grilo ou é o professor? E eles são também, mas existe uma opção enorme. E quando eu fiquei aqui pensando para trazer para vocês a questão de carreira e mercado de trabalho, eu falei, quer saber? Mais do que falar do que é teórico, eu fiz um exercício. Eu sentei e comecei a olhar e falei assim, onde estão os meus colegas de turma, aqueles que se formaram comigo e um ano antes, um ano depois? E a lista começou a sair assim, ó, que tem pessoas como eu na universidade pública brasileira, né, desenvolvendo pesquisa e com relações, e tem universidades privadas, tenho colegas em universidades do mundo todo desenvolvendo pesquisa, tenho colegas no ensino fundamental e médio público e privado, então pegando aqui a área de educação e educação-pesquisa, tenho colegas que trabalham gerindo a área ambiental da Unesco Brasil, tenho colegas que são tomadores de decisão, então estão na tomada de decisão do Ministério do Meio Ambiente, então são aqueles que ajudam a fazer as nossas legislações e gestão. Tenho colegas que estão no ICMBio, nem marquei aqui, ó, que é aquele que está lá na ponta, o cara que está lá quando ele está pegando fogo na Amazônia, alguém tem que falar que não era para pôr aquele fogo ou tem que gerir porque não era para ter fogo ali. É aquele cara que está lá na ponta porque gere uma unidade de conservação. Tenho colega que é chefe no Ministério de Saúde, então bióloga, chefe de setor no Ministério de Saúde, que é o setor que trabalha com o conceito de saúde única da Organização Mundial da Saúde, que é o conceito que não existe a saúde humana do ambiente e dos animais. A saúde é única e, de novo, a pandemia nos mostra isso, né? Se um organismo no ambiente não está bem e tem um vírus, isso afeta a saúde humana e a economia. Então, a saúde é única. Então, tem uma colega lá, colegas em empresas em cargos de gestão ou na execução de empresas, né? Mas empresas da área de biotecnologia, empresas da área de educação empresarial, né? Não são escolas, mas de produção de produtos. Tenho colegas no Ministério de Ciência e Tecnologia, então pensando no desenvolvimento de ciência da área biológicas. Tem colegas, mas aí já não exatamente que se formaram comigo, mas que acompanhei depois, que viraram influenciadores, comunicadores, porque vem toda esta nova gestão. E aí, tudo bem, não é um colega, apesar de eu conhecer profissionalmente, mas o Átila, que talvez muitos de vocês conheçam um desses exemplos, um biólogo que virou um comunicador para passar essa informação. Mas claro, mas ele consegue passar muito bem porque ele tem a formação de biólogo. Tenho biólogos, colegas de turma na gestão da Sabesp, em toda a questão de saneamento. Então, assim, aí parei ali na vírgula porque existe um mercado amplo. Finalizaria para a gente passar para as perguntas dizendo que área, que carreira, e de novo, vale aqui para biologia ou qualquer outra, na minha opinião, tem uma característica que é essencial. Eu sei que eu passei por esse momento e a gente pensa, o que eu vou ser daqui 10 anos, 15 anos, quanto eu vou ganhar, o meu salário vai dar para ter o nível de vida que eu quero e assim vai. Apesar disso ser importante, escolha uma profissão que você ame. Porque seja em qualquer momento de qualquer profissão, você vai ter desafios. Você vai ter aquele momento que você vai chegar em casa querendo chutar a porta e falar, não quero nunca mais voltar para o meu trabalho. Isso é normal para qualquer... Se eu encontrar um profissional falar que nunca teve esse dia, alguma coisa está errada.
Agora, você acalma e depois no dia seguinte você olha e fala, não, mas eu vou passar por esse desafio porque eu amo o que eu faço. Né? Então é igual uma relação com uma outra pessoa. A relação que a gente tem com a nossa profissão, ela é uma relação de amor para nos dar realmente a possibilidade de, quando tem um desafio, enfrentar aquele desafio. E se você ama o que você faz e você teve uma boa formação e tem as habilidades essenciais, você vai ter sucesso em qualquer lugar que você tiver. Basta ser proativo e buscar as ações. Então, acho que esse é do geral que eu queria dizer. Vejo um potencial muito maior para um curso de biologia hoje do que eu via, quer dizer, talvez hoje eu tenha essa consciência do que era na minha época. A dimensão ambiental está cada vez mais clara, a importância, inclusive, para a economia, né, para a saúde humana, para todos os lados. Então, é um mercado com muito trabalho. E aí, Renan, agradeço muito e fico disponível para quem tiver qualquer dúvida. Muito obrigado, Ronaldo. Foi muito bom. Pessoal, dúvidas, peço para vocês enviarem via chat para o Perguntas, o usuário Perguntas, que está como... Perguntas está como host, tá bom? E já temos algumas perguntas aqui, lerei algumas delas, Ronaldo. Aguenta aí. Ronaldo, você pode falar um pouco sobre a biologia no trabalho forense de perícia? Olha, não é a minha área específica, mas sei que ela tem crescido cada vez mais, tá? A questão da parte forense, principalmente por conta dos grandes impactos ambientais, eu tive muito próximo, eu atuei um pouco como pesquisador no impacto do óleo na costa brasileira, que está completando 1 ano agora, e, enfim, acho que todo mundo sabe disso, acho inclusive que deva ser tema de vestibular, vou deixar aqui, porque é um impacto grande. E, na verdade, quem nos ajudou muito ali a identificar a questão dos problemas era um servidor da Polícia da Polícia Federal, perdão, eu falava do Ministério Público, da Polícia Federal, que é biólogo forense, porque você tinha que buscar, inclusive, os vestígios do óleo, de onde ele vem, e fora, ali, pelo forense ambiental, mas em toda a questão humana, do gene, de tudo. Então, existe um mercado, assim. Agora, eu não sei dar detalhes, porque está um pouco distante da minha área. Legal. Você diria que trabalhar na área ambiental e de biotecnologia é melhor para o biólogo ou para, por exemplo, engenheiros ambientais? É uma interface para os dois, tá? E os dois, na verdade, eles vão se complementar. Um engenheiro ambiental, ele já tem uma visão mais voltada para processos que envolvem diretamente o ser humano, a urbanização e os impactos antrópicos. Então, num momento como, por exemplo, da pandemia, o engenheiro ambiental ele tem menos mercado ou menos opções, uma distribuição menor. O biólogo ele vem mais da parte natural da história, tá? Então, assim, os dois têm uma intersecção e os dois vão ter uma limitação. Legal. Para ser da área da biologia marinha, é necessário fazer uma pós-graduação? Não, depende. A pós-graduação, o que ela vai te dizer é se você for seguir carreira acadêmica de pesquisador, né? Então, normalmente, a pós-graduação, ela te dá o título de mestre, de doutor, que lhe permite seguir mais na carreira de pesquisa, tá? E no ensino superior. Agora, a área de biologia marinha, você vai poder atuar desde uma empresa ou qualquer outro setor, mesmo sem ter a pós-graduação, né? Um biólogo, você não precisa fazer um curso de biologia marinha específico, como eu falei. Eu sou biólogo marinho desde... Eu comecei a fazer meu primeiro estágio em 1997, em Ribeirão Preto, com biologia marinha. E vinha uma vez por mês para Ubatuba fazer algumas coletas de material biológico e trabalhava no laboratório em Ribeirão Preto. Então, você pode fazer um curso tradicional de biologia e, dentro do curso, buscar maiores conhecimentos de biologia marinha. O profissional que trabalha com a vida marinha faz o quê? Dentro da biologia, dentro daquela gama toda que eu descrevi, do gene ao ecossistema como um todo, de avaliar
processos naturais ou de avaliar os processos antrópicos, o impacto no ambiente. Ele pode fazer toda a gama, ele pode estar na tomada de decisão, ele pode estar na pesquisa, ele pode estar no ensino, porém, aquele que é um biólogo marinho, ele tem um foco bem específico, que é o foco do ambiente marinho, né? Então, ele naturalmente ele vai estar trabalhando com algum organismo ou processo, ou gerindo uma área de conservação, ou tomando uma decisão da parte marinha. Por exemplo, agora a gente inicia em 2021 o que é chamado, determinado pela ONU, como a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, sei que vocês trabalham aí de alguma forma em diferentes espaços a questão da Agenda 2030, né, que são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que o mundo todo pactuou para ter um mundo melhor em 2030, e o oceano foi escolhido como tema para discutir todos os 17, da alimentação saudável, porque boa parte dos recursos vem do ambiente marinho e do potencial de recursos está lá, a educação, a mudança climática, né, dos 17 objetivos. O 14, que é o oceano, vai ter uma década inteira. Então, um profissional de biologia marinha, ele vai poder estar atuando relacionado a todos os outros 17 ODSs a partir dessa visão, o que a gente chama dessa lente do oceano, para entender os demais problemas e os demais objetivos do desenvolvimento sustentável. Qual é a média salarial? Olha, aí vou dizer que não me preparei para isso, não é que eu estou querendo esconder, porque a média salarial ela vai depender do setor que você está. Né? Então, assim, eu tenho amigos de mais ou menos o que eu sei, né? Amigos que estão no público fundamental, que vão ganhar de 3 a 4 mil. Aí eu tenho amigos que estão no setor empresarial que ganham fácil 20, 25 mil, 30 mil por mês. Não sei o salário deles, não recebo olerite, mas, enfim, a gente acompanha um pouco o padrão de vida e a conversa com as pessoas. Né? E ali vai voltar naquela minha último ponto. Não tem algo claro. Escolha o curso que você ama, dentre aquelas opções todas, se vai para a tomada de decisão, para o ensino, para a pesquisa, para aplicação prática, para ser um analista, para ser enfim, toda aquela gama de opção que dá, escolha o que vai, seja o melhor ou entre os melhores. Aqui não é o melhor de competição, faça muito bem feito aquilo que você escolheu fazer, mesmo quando você estiver cansado e com problema. E aí eu posso dizer, todos que eu vi terem essa proatividade, não tenho um amigo que esteja reclamando da vida hoje, não. Sim. Aí, mais uma. Os biólogos, eles podem trabalhar diretamente com os animais? Podem. Aí depende do que é o seu conceito de trabalhar. Né? Então, assim, claro que existe toda uma parte voltada aqui você quis dizer, não ao Renan, né? Quem fez a pergunta. Mas o conceito de tem questões que são específicas da área veterinária que um biólogo não tem autorização para isso. Então, um biólogo não pode indicar remédio para um animal, um biólogo não pode... enfim, tem algumas limitações. Agora, os biólogos têm todo um mercado de trabalho na produção animal, tem todo um mercado de trabalho nas questões ambientais relacionadas aos animais e para o uso na pesquisa, mantendo, obviamente, todos os conceitos éticos precedentes necessários para a ação. Bom, não temos mais perguntas. Então, Ronaldo, agradeço imensamente você estar aqui conosco. Foi muito bom a palestra, foi muito bom ouvi-lo. E é isso aí. Gratíssimo pela sua participação. Eu que agradeço, Renan, você e toda a equipe e a todo mundo aí. Estou sempre à disposição. Obrigado da oportunidade. Muito obrigado. Bom, galera, então, a partir de agora, iniciaremos a segunda etapa de nossa sessão de palestras, com a palestra da nutricionista Paula Golucci. Paula, muito obrigado por estar conosco hoje e a palavra é sua.
Paula, nós não estamos ouvindo você. Talvez você esteja mutada. Olá, boa noite, tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo sim, Paula. Só um minutinho, deixa eu só ampliar aqui então. Ótimo. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que para mim é sempre um prazer imenso, né, participar da Bienal, relembrar esses momentos de colégio. E eu vou iniciar então contando a vocês um pouquinho sobre a minha carreira aí, né, sobre a minha formação. Eu me formei na Metodista em 2007. Logo em seguida eu me mudei a São Paulo, né? Fui morar em São Paulo e aí eu iniciei a minha especialização em nutrição materna e infantil na Federal de São Paulo, onde lá sim eu aprendi a clinicar pela quantidade, pelo volume de pacientes que nós atendíamos todos os dias. E era na área de pediatria, então isso me trouxe uma segurança muito grande para poder atender, enfim. Depois, logo em seguida, eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica funcional. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um grande divisor de águas na minha carreira, a questão da nutrição clínica funcional. É uma área específica da nutrição que avalia e aborda o paciente com uma integralidade maior, vê o paciente como um todo, então a gente aprende a cuidar e a tratar desse paciente de uma outra forma. Depois, como eu sempre gostei dessa área clínica e acadêmica, vocês vão ver que toda a minha área de atuação é em relação a isso. Então, eu já dei continuidade com o mestrado, eu fiz o mestrado na Federal de São Paulo mesmo. Eu já trabalhava lá na época, né, por conta da especialização e estava fazendo essa outra pós, e aí eu entrei no mestrado e depois eu fui fazer doutorado, mas aí eu já tinha passado, hoje eu trabalho no AME aqui em Rio Claro, então eu tinha passado no concurso aqui, então aí eu precisei voltar para Rio Claro, né, e acabei fazendo daí o doutorado, eu transferi para a Unicamp, porque era mais próximo, enfim, porque não ia ter como eu dar continuidade com isso na Federal. Então aí eu acabei concluindo o doutorado na Unicamp, e no final do ano passado eu fiz uma outra área também de nutrição, que é a fitoterapia, que é uma área que eu amo de paixão. E então é isso. Esse é um pouquinho aí da minha formação, tá bom? Então, assim, a proposta do curso, na verdade, é formar, né, profissionais aí que estejam capacitados a desenvolver qualquer tipo de atividade que tenha essa relação entre alimentação e nutrição e tudo mais. E uma coisa muito interessante do curso de nutrição que as universidades fazem a todo momento é tentar integrar mesmo esses conhecimentos aí teóricos, né, disponibilizados pelo curso, com a realidade prática. A gente tem muitos estágios durante o curso, eles buscam essa proposta o tempo todo para a gente atuar mesmo. Então, todas as universidades vão acabar trazendo muito para a gente. O que a gente vê lá na parte teórica, tentar aplicar aí, né, na realidade prática. E aí tem uma série de projetos de extensão, pesquisa, a gente faz isso, a gente tem a oportunidade de fazer isso durante todo o curso nas diversas áreas de nutrição, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês um pouquinho algumas das disciplinas. Eu tentei elencar as mais importantes, então tem algumas que são não tão específicas, né, mas elas são a base para que a gente consiga entender depois e atuar melhor nas mais específicas. Então, anatomia, bioquímica, patologia, enfim. E aí depois tem as que são específicas do curso mesmo,
dietoterapia, avaliação nutricional, ciência e tecnologia de alimentos, para quem gosta dessa parte de indústria alimentícia e tudo mais, né? Nutrição e dietética, enfim. Então, são várias aí disciplinas e é muito interessante. Algumas pessoas às vezes me perguntam, mas o curso é legal desde o início e tal. E gente, é muito interessante desde o começo, já tem muita coisa direcionada, a parte bioquímica, é sempre tudo muito voltado. Por exemplo, a anatomia, a gente vai ter um estudo muito maior da parte gástrica, que é o que é mais importante para a nutrição, do que avaliar a parte cerebral, por exemplo, ou alguma outra coisa que não seja tão específico, né? Então, é bem interessante. Aí as atribuições, né, são muitas, assim. Eu acho que o profissional nutricionista, ele engloba aí, né, é um profissional que ele preza por isso, por fazer prevenção. Então, eu acho que a grande questão mesmo, uma atribuição que eu considero de excelência aí, é essa questão da gente poder prevenir muita coisa com a nutrição, fazer manutenção, né? Então, prevenção, manutenção da saúde e também tratar, quando a paciente já adoeceu, enfim, a gente poder fazer essa questão. Isso na parte clínica, né? Que é a minha área, que é onde eu consigo dizer mais para vocês, porque é o que eu sempre atuo. Na parte industrial, escolar, esportiva, também tem uma gama de atribuições aí, né, que são importantes. E aí, a principal questão é sempre essa mesmo, é a gente fazer esse planejamento, essas orientações, né, respeitando aí sempre essa questão socioeconômica. Isso é muito importante. Eu digo para vocês que eu enfrento isso todos os dias. Eu trabalho no SUS, né, então é numa realidade muito difícil às vezes, a ponto de algumas vezes as pessoas, elas não, a gente acha que talvez não exista mais, mas tem pessoas que não sabem ler. Muitas vezes eu preciso desenhar o plano alimentar para essas pessoas. Eu tenho pessoas que não têm o que comer, né? São 5, 6 integrantes na família e eles não têm o que comer. Então, assim, é uma realidade difícil. Por isso que não vai adiantar para uma família dessa a gente querer prescrever coisas exuberantes, porque não vai ter acesso. Então, essa questão da gente sempre desenvolver aí essa questão de avaliar cada um, né? E depois também a questão das técnicas de ensino, de pesquisa, de projeto. Então, tudo isso está incluído aí nessa questão da nutrição. Mas o que é mais interessante é essa questão preventiva e terapêutica, que eu acho que é a que a nutrição faz melhor, né? Aí eu pus aí para vocês elenquei várias coisas do que eu considero aí um perfil do bom profissional, mas assim como o Ronaldo, né, se eu pudesse elencar eu usaria a empatia mesmo, o altruísmo, porque é o que eu disse a vocês, em muitos momentos, para quem vai seguir a parte clínica, e eu acho que até para quem vai trabalhar com indústria, com marketing, enfim, com outras coisas, é a gente ter essa questão de se colocar no lugar do outro, né? De muitas vezes poder acolher, escutar, entender aquela história, para a gente poder dar o melhor. É aquilo que eu disse a vocês, ver o indivíduo com integralidade, como um todo mesmo. Então, acho que a flexibilidade também, da gente ter, né, essa questão, olha, eu tô ali numa situação difícil, né? A pessoa sentou na sua frente, ela não sabe ler, não sabe escrever, e eu tenho que achar uma forma de orientá-la. Então, acho que tem que ter segurança, a gente ficar o tempo todo estudando. É uma área que não dá para parar de estudar, porque não é uma ciência exata, então a gente precisa estudar mesmo. E por isso que eu reforço de novo o que o Ronaldo disse, que a gente tem que fazer algo que a gente ame, porque aí a gente faz com prazer e a questão de estudar vai ser sempre muito prazeroso. Em relação à carreira e o mercado de trabalho, então eu elenquei algumas das coisas, mas assim, é uma profissão que cresceu demais, tem um mercado de trabalho maravilhoso,
Tem muita área de atuação, gente, muito. Então, assim, eu citei alguns para vocês aí, hospitais, ambulatórios, home care, restaurante, clínica de estética, clube, hotel, docência e pesquisa, enfim. Eu acho que, assim, eu sou suspeita, se eu pudesse escolher, eu seria nutricionista de novo, de novo, de novo, de novo. Eu amo essa profissão, ela cativa, ela tem um leque muito grande de atuação, algo que é muita mudança, então isso gera aquela coisa da gente se manter sempre antenado, de gostar e buscar isso, né? Querer essas mudanças, entender o que está acontecendo, para a gente não ficar desatualizado. Então, eu acho que assim, se vocês puderem escolher, sejam nutricionistas, e eu fico muito feliz. Eu já estive aqui na Bienal algumas outras vezes, e por 3 vezes, depois eu estive em algum congresso ou em algum curso, e eu encontrei alguns alunos que me disseram que assistiram a palestra e que gostaram e que acabaram, né, optando por fazer nutrição. Então eu fico muito feliz e tem uma gama imensa de atuação, por isso que a gente incentiva tanto e a gente precisa de gente atuando nessa área, né? Então aqui eu deixei um pouquinho da minha carreira, né? Trabalhei bastante tempo em São Paulo, eu morei muito tempo lá, gostava muito. Eu trabalhei na Federal, onde eu fiz a especialização em materno-infantil, depois fiz o mestrado. Hoje, como eu disse a vocês, eu trabalho no AME, eu atendo cerca de 16, 18 pacientes por dia, então é um volume grande de pacientes, né? Normalmente eles chegam lá, a gente não faz como deveria tanta prevenção, porque os pacientes chegam lá já doentes, né? Não era para ser assim, mas infelizmente é a nossa realidade. Então, mas é o que eu disse a vocês, apesar da correria, do volume de pacientes e tudo mais, eu amo, eu sou apaixonada pelo meu trabalho e atender me traz um prazer imenso. E é aquilo que o Ronaldo disse de novo, a gente acordar todos os dias e ter essa alegria, esse prazer de seguir aí a profissão, né? E aí, gente, aqui eu quis trazer para vocês, depois a gente pode... eu disponibilizo esse e-mail, esses slides, não sei se vocês conseguem printar aí, enfim. Eu fiquei pensando em algumas dicas que eu poderia ofertar para vocês como nutricionista, para poder contribuir um pouco mais com essa palestra, né? Aí eu fiquei até pensando de trazer algo sobre imunidade e tal, mas eu disse, acho que a gente já ouviu falar tanto disso esse ano, que aí eu pensei que talvez eu pudesse trazer algo diferente e eu quis deixar para vocês algumas dicas para a gente otimizar a performance cerebral, porque vocês estão prestando vestibular. Eu faço muito isso com os meus adolescentes lá no trabalho. Eu digo que vocês já estão à frente, porque vocês estão num colégio de excelência, referência, um dos melhores colégios aí da região mesmo, né? Ou, se não for realmente o melhor, né? Porque para mim sempre vai ser o melhor. Então, eu coloquei aqui algumas dicas para vocês, para a gente otimizar, porque eu digo, a gente tendo um bom colégio, estudando, enfim, e aí fazendo essa otimização, quer dizer, tudo depende do que a gente vai se nutrir, né? Do combustível que a gente está alimentando o corpo. Então, se nutrir de bons alimentos, associar aí essa gama de vitaminas, de nutrientes, vai fazer com que vocês estejam à frente de outros candidatos. Então, eu faço muito isso e eu começo, gente, sempre com a comida, tá? Então, assim, todas as vezes, mas eu vou usar aquele suplemento. Nem sempre a gente precisa do suplemento. É lógico que quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com eles, eu vou otimizar ainda mais. Mas se a base for ruim, eu posso tomar o melhor suplemento que eu não vou absorver, né? Então eu quis deixar para vocês aqui algumas coisas que são importantes para otimizar o desempenho neurológico, para que a gente possa organizar isso e que vocês
tenham esse conhecimento para buscar, para pedir exames, orientação profissional, para tentar atingir o melhor potencial de vocês, para que a gente não fique naquela média, né? Que eu consiga aproveitar ao máximo o que eu tenho aí da minha performance cerebral, tá? Aqui eu quis deixar também para vocês, porque assim, muitas vezes, quando só a alimentação, só a suplementação vitamínica não é suficiente, a gente ainda tem a oportunidade de otimizar isso com a fitoterapia. Por isso que eu fui estudar, foi a minha última pós, desculpa, foi o que eu falta fiz, 5 minutinhos, né? tá? No final do ano passado. Então aí eu acabei colocando aí para vocês, tá bom? Mais umas dicas de fitoterápicos que ajudam, as doses recomendadas. Eu deixei embaixo os artigos científicos e para vocês terem esse conhecimento. E deixei também algumas dicas aí de café da manhã, de intervalos, lanche de manhã, lanche da tarde e também aí das grandes refeições, almoço e jantar, para que a gente possa entender, tá, mas como que eu vou usar todos aqueles nutrientes no meu dia a dia? Né? Então, eu tentei elencar alguns alimentos que a gente poderia trabalhar nesses horários e que tenham tudo isso. É lógico, gente, que assim, isso é um exemplo, né? Para que as coisas fiquem adequadas, é necessária a individualização, uma consulta mais detalhada. E cada um é cada um. Mas é só para vocês verem que isso é possível e que eu acho que talvez pudesse contribuir com vocês nesse momento, tá bom? Então, eu agradeço e aí agora eu aguardo as perguntas. Muito obrigado, Paulo. Foi muito legal. Bom, deixa eu abrir aqui. Primeira coisa, uma pergunta junto aqui. Primeiro queria saber sobre a média salarial. E além disso, qual é a diferença entre nutricionista e nutrólogo ou nutróloga? Então, gente, é o seguinte, ó, a média salarial também varia muito, foi como o Ronaldo falou, depende da área de atuação, né? O piso, a nutrição tem um piso salarial que fica em torno de R$ 2.000, né? Então, quer dizer, se eu for contratada como nutricionista em algum lugar, eu preciso cumprir pelo menos esse piso, né, salarial. Mas varia muito, depende do atendimento, depende do local que a gente está, depende da área de atuação, tá? Em relação à segunda pergunta, é o seguinte, qual é a diferença entre nutricionista e nutrólogo? O nutrólogo, gente, ele é médico, então a nutricionista, ela é um profissional da saúde, de uma especialidade não médica, certo? O nutrólogo, ele é médico, então ele fez faculdade de medicina, e aí ele escolheu atuar na nutrologia, que é como se fosse ortopedia, cardiologia, enfim. Então essa é a diferença. Eles são médicos, por isso eles têm condições de fazer prescrição de medicamento, fazer exame físico, né? Fazer coisas que a gente como nutricionista não pode, tá bom? Vamos ver. Quanto tempo dura a faculdade de nutrição? Normalmente de 4 a 5 anos. Praticamente todas as faculdades seguem esse padrão, de 4 a 5 anos. Tem faculdades que são período integral, na minha época eu me lembro que Botucatu era, Unifesp Santos era período integral. Hoje eu realmente não sei dizer a vocês se ainda permanece e tal, mas normalmente de 4 a 5 anos. É possível atuar no exterior? Vale a pena? Como é o vestibular? Bom, no exterior é super possível atuar, né? Tem uma infinidade aí de cursos, parte de pesquisa. Eu acho que com pesquisa é muito mais fácil, né? No exterior do que a gente abrir um consultório e fazer atendimento assim lá. Mas, ou com área alimentícia. O que é muito legal nos Estados Unidos, para quem tem essa intenção e tal, é a questão de alimentação saudável, né? Eles
Eles buscam muito isso lá, porque eles estão numa situação de obesidade muito grave. Então, eles estão realmente doentes, né? Eles é um caso de que tem os melhores suplementos nas prateleiras, assim, de fácil acesso, e a base da comida é muito ruim. Eles se alimentam muito mal. Então, eles são uma potência, mas que, por exemplo, destroem a parte cerebral, com consumo exagerado de industrializado, de açúcar refinado, de glúten, né, que são fatores que destroem a barreira hematocefálica, trazem morte neuronal, enfim. Então, é uma potência que se mata porque tem um combustível ruim. Então, eu acho que a gente levar isso para lá, o Brasil está muito mais evoluído nesse sentido do que eles, de alimentação, de rede escolar, dessa questão. Então, eu acho que tem um leque grande para se trabalhar lá, sim. Tem quantos semestres de anatomia no curso? Olha, são 2 semestres, né, de anatomia, mas é muito legal, gente. Olha, de verdade mesmo, não tenham medo disso. A anatomia é muito tranquila, assim, porque é o que eu disse para vocês. A parte que é mais específica vai ser a parte gástrica, que é o que a gente vê, o sistema digestório, né, que é o que a gente vê melhor, mais específico. Então, é isso. É muito tranquilo, de verdade mesmo, vocês vão tirar de letra. Você acha que o ramo da nutrição vem crescendo ou diminuindo devido à facilidade de acesso, advindo da internet, informações nutricionais? Gente, vem crescendo muito. Então, acho que é o que eu disse para vocês, a questão da atuação. Antigamente a gente quase não ouvia falar. As pessoas, eu me lembro de algumas professoras na faculdade que diziam que quando elas se formaram, as pessoas achavam que elas eram, né, sei lá, vai trabalhar, só tinha como trabalhar na cozinha, só tinha. E muita gente gosta dessa área também, alimentícia, da parte de administrar, né, esse ramo de coletividade, que é a saúde coletiva, que é a parte de UAN, que a gente chama, que é a unidade, né, de alimentação e nutrição, que trata tudo isso. Mas a nutrição vem crescendo e está abrangendo muita coisa. E o que eu digo a vocês é que, assim, a questão é que tem muita gente, hoje a gente vê na internet com dicas e tal, mas profissionais que atuam e veem o paciente de uma forma integrativa, falta muito, gente. É muito difícil, assim, as pessoas visam lucro, querem fazer receita de bolo, sabe? Então agora é low carb, vai todo mundo fazer low carb, não respeita a individualidade metabólica, genética de cada um. E tem muita coisa legal para a gente fazer com a nutrição. Então, é de extrema importância, assim, ter bons profissionais e que gostem de atuar nessa área mais integrativa. Tem que fazer muitos cálculos? Tem muito cálculo no curso? Gente, olha, antigamente, na nutrição mais tradicional, sim, era cálculo de cardápio, contava calorias, fazia-se muito isso. Hoje, isso já meio que caiu por terra, assim. Ainda tem alguns momentos que se faz necessário, né? Tem um paciente que a gente vê ali que não precisa de um ajuste, um diabético de repente muito descompensado, que a gente precisa fazer uma contagem de carboidrato, ensinar a fazer alguma coisa assim. Mas, no geral, a gente consegue resultados maravilhosos sem fazer nenhum cálculo. De entender mesmo e pôr aquilo na rotina, na aplicabilidade do dia a dia do paciente mesmo. E os resultados são maravilhosos. E eu digo a vocês que no meu caso, eu acho que é por isso que eu gosto tanto, eu ainda tenho um desafio maior, porque eu trabalho com um público de baixa renda. Então, eu digo a vocês que, assim, me deixa realizada porque eu consigo provar para esses pacientes que a gente pode fazer essas mudanças mesmo com pouco recurso, que isso é possível, comendo comida de verdade. E a gente consegue mudanças incríveis, né? Então, é muito interessante.
Tem que gostar de cozinhar? Não precisa. Tenho milhares de amigas. Eu, gente, particularmente gosto muito. Mas não precisa. Tenho amigas que não gostam, não sabem, não querem nem pensar. E assim, a questão é que em alguns momentos dificulta um pouco a orientação, não é? Então, como a gente vai fazer? Se você não faz, é mais difícil de você orientar como fazer, né? Por exemplo, vamos fazer um ovo sem usar óleo, ou então com temperos e tal, mas eu não faço isso, então é mais difícil da gente orientar. Porém, são meros detalhes, assim, não há necessidade de saber cozinhar. Ok. Paula, pediram para você voltar no slide do café da manhã, rapidinho, tá? E aí, depois do slide do café da manhã, deixar um minutinho aqui, aí eu vou pedir para você descompartilhar sua tela para a gente conseguir ver melhor você. Tá. Tem mais uma dúvida que é: como é a nutrição hospitalar? Gente, a nutrição hospitalar também é muito interessante. Como eu disse a vocês, foi uma das áreas que eu atuei, né? Quando eu trabalhei na Unifesp, eu trabalhava dentro do hospital, na rede do câncer, enfim. E é uma realidade, assim, muito interessante, porque aí são casos mais graves. A gente vai ter oportunidade de ver pacientes bem mais graves do que num ambulatório, num consultório. Mas, de novo, a gente pode ver os benefícios e tudo que a nutrição pode contribuir para a recuperação daquele paciente, que é essencial. Então, hoje, os médicos e a equipe multidisciplinar não consegue caminhar sem a nutrição, né? Então, é muito interessante. E a parte hospitalar é maravilhosa. Tem uma série de fatores, assim. Em São Paulo, como era muito grande, por exemplo, tinha uma nutricionista por andar, né? Então, assim, a pediatria tinha uma nutricionista responsável, a UTI tinha outra nutricionista responsável, mas porque eram muitos leitos, era tudo muito grande. A oncologia tinha uma nutricionista responsável. Aqui em Rio Claro, é um pouco diferente o trabalho, né? E lá em São Paulo, como que funcionava a parte hospitalar? A nutricionista lá, por exemplo, a que ficava na UTI, ela cuidava da UTI dos pacientes, então ela via o que cada um estava consumindo, qual dieta, se era dieta líquida, se era interal, se era parenteral, enfim, que tipo de alimentação devia alimentar o paciente estava e tal. Mas ela não cuidava daquela parte da cozinha, né? Que era servir a refeição para todo o hospital. Então ela ficava só assim fazendo a avaliação nutricional, pesa aquele paciente, olha, vê se ganhou peso, vê se está recuperando, a questão nutricional e tal. Aqui em Rio Claro é um pouco diferente, então se vocês forem ver a questão dos estágios tal aqui, a nutricionista coordena tudo, então ela tem que fazer essa parte de fazer a visita nos quartos, de avaliar o que cada um está consumindo, não, se está ganhando peso ou não, orientar a alta, né? Por exemplo, um paciente que soube que ficou diabético lá no hospital, ele vai embora para casa, ele precisa de uma orientação. Então é a nutricionista que faz isso, então ela faz essa parte, mas ela também tem que coordenar a equipe de cozinha, as cozinheiras, fazer os pedidos, né, dos alimentos e tudo mais. Então, é um pouco diferente, dependendo da onde a gente vai estar, se é um hospital de grande porte, de pequeno porte, enfim, é bem diferente. Renan, desculpa. Pediram para você voltar no slide que tem aquela imagem do cérebro mostrando os alimentos que são benéficos, isso. Os nutrientes, então esse daqui são os nutrientes, tá bom? Tá. E aí porque no assim, próximo... aqui, gente, só para vocês, só para eu concluir, né? É só para a gente entender. O cérebro ele tem basicamente proteína e gordura, tá? Então é o que a gente acaba aí otimizando quando eu quero otimizar rendimento neurológico.
Por isso, ômega 3, 6, 9, e aí depois naqueles exemplos que eu dei para vocês, já tem tudo isso incluído. Então, quer dizer, se eu conseguir fazer uma alimentação variada, equilibrada, que tenha uma diversidade de alimentos, eu vou estar automaticamente ingerindo tudo isso, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que gastam um absurdo suplementando colina, que é um dos nutrientes que é muito importante para a parte cerebral. Mas, gente, na gema do ovo tá cheio de colina. Então, assim, eu vou fazer uma prova. Eu não preciso comer ovo todos os dias, mas assim, eu vou fazer uma prova. O que seria uma ótima opção para a gente consumir? A gema do ovo vai estar ali e eu vou estar ingerindo algo que vai nutrir minha parte cerebral. Então, são essas coisas que eu gostaria que vocês começassem a pensar para atingir o máximo de vocês. Porque aí a gente vai ter um sucesso muito grande nas provas, né? E foi o que eu disse, vocês já vêm de uma base escolar muito boa, diferentemente dos meus pacientes. Eu tenho que ficar ali trabalhando isso, porque eles vêm da rede pública, eles não têm esse mesmo acesso que vocês, né? E aí, mesmo assim, a gente consegue resultados muito interessantes, então é super legal, tá bom? E aí, ó, só para colocar aqui os fitoterápicos, tá? Essa tela aqui é de fitoterapia, e aí foi o que eu disse a vocês, essas doses, essas coisas que estão aí são todas seguras, porém não dá para a gente sair tomando as coisas por conta, certo? Eu quis trazer para que vocês conhecessem, entendessem, mas a gente precisa de ajuda, até porque a gente não vai muitas vezes conseguir comprar as coisas sem receita e tudo mais, tá bom? Então eu preciso de um profissional para me prescrever tudo isso. E aqui, quando está escrito droga vegetal, só para dizer para vocês que é chá, tá? Então, assim, é uma forma simples, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade com cálculo. Eu tenho muitos pacientes que travam no vestibular por conta de cálculo. E a melissa, por exemplo, é uma erva que melhora desempenho matemático, em específico. Então, assim, é prova de física, de coisa que a gente vai usar muita cabeça, matemática e tal. Então, vamos usar coisas que ajudem a otimizar a parte cerebral para isso, tá? Perfeito. Agora, para a gente finalizar, Paulo, vou pedir só para você descompartilhar sua tela e fazer uma última pergunta para você. Certo. Qual das áreas de atuação na nutrição que você acha que tem maior remuneração? E aí, se o retorno é vantajoso em algumas dessas áreas ou não? Olha, gente, assim, a área que acaba sendo mais bem remunerada é a parte clínica mesmo, né? Então, assim, a gente tem condição, dependendo da formação e tal, de muitas vezes cobrar. Tem pessoas que cobram R$800 já, porque é um profissional que é capacitado para isso. Uma consulta, R$800, sim. Existem profissionais no Brasil que para uma consulta ganham R$800. Então imagina, se esse paciente, se ele se atender, né, 2, 3 pacientes que seja por dia, muito bem atendido, com calma, porque uma consulta mais longa aí, né, que demanda mais tempo, a gente consegue fazer muito mais coisa. Não é a minha realidade lá, né, porque eu tenho 30 minutos para cada paciente, mas eu tô sempre atrasada, tá, gente? Porque eu sempre acabo ultrapassando esses 30 minutos, porque eu gosto muito e aí eu vou sempre... ainda bem que os meus pacientes são compreensivos, mas é isso. Então, a gente tentar... Eu acho que a parte de clínica realmente é o que mais dá dinheiro hoje. Mas é o que a gente falou, né? Depende, é o que você gosta de fazer? É o que vai te trazer aquela coisa... eu acordar de manhã e dizer, nossa, eu tô indo cumprir o que eu mais gosto de fazer, né? Então é a gente ter esse amor mesmo. Eu acho que isso vale muito mais que dinheiro, enfim, porque a gente nunca vai ser bom em algo que a gente não gosta. Por isso a importância que, lógico, a gente precisa... Dinheiro é um mal necessário, né? A gente precisa dele. Ele é libertador, traz liberdade também. A gente precisa de dinheiro, mas não é o mais importante, né? Então, acho que é a gente fazer algo que nos traga prazer e tudo mais. E é isso. Muito obrigado, Paula. Gratíssimo mesmo. Foi muito bom. Tá? Eu agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigada.
É isso. Pessoal, então chegamos ao fim de nossa sessão. Quero agradecer imensamente, novamente, tanto o Ronaldo quanto a Paula, Obrigada. por darem ótimas palestras para a gente e abrir muito das nossas ideias em relação a estes 2 campos de atuação. Bom, então é isso, pessoal. Encerro por aqui. Ronaldo gostaria de se despedir, Paula gostaria de se despedir, muito obrigado. Por favor, se vocês quiserem falar alguma coisa rapidamente, se não... Agradecer, parabenizar vocês aí pela iniciativa e dizer para o pessoal, um novo mundo realmente começou, né? Então agora, gente, mais do que nunca, bora aí que vocês são os profissionais do futuro. É isso aí. Obrigado, Muito Ronaldo obrigado. e Paulo, mais uma vez. E obrigado, Renan, também, tá bom? Vocês Muito obrigado, terminam Melão. chave de ouro aí nossa vida, tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Pessoal, boa noite a todos, então. Muito obrigada, viu? Foi um prazer imenso e eu também estou à disposição aí se alguém precisar para tirar mais dúvidas, enfim, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, gente. Pessoal, vocês que estiveram aqui também, muito obrigado por estarem aqui. Boa noite a todos e até mais. Até. Tchau, tchau.